Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai terminar, uma série de vídeos a respeito de da figurinização da linguagem. O que é a figurinização da linguagem? É você constirpar a utilização da linguagem fazendo um efeito dentro de uma cadência, de uma frase, dentro de uma expressão conjunta. Porque quando a gente arma uma frase, um parágrafo que é constituído de frases, a gente tem a ampliação da expansão com resolução de leitura, e desimportação daquilo que se tem a partir da afeiçoação. Isso é uma reação que desorganiza o nosso interior por contração de volume de dados em preenchimento de memória muscular. Nós temos injeções dentro das células que, dependendo de como a gente arrisca ela, ela acende memória. Então a figurinização ela é essa conotação. Bom, e aí com muita utilização disso, nós recentemente elevamos ao quadrado da nossa regulação, do nosso controle, e descontrolamos o processamento de haveres dentro desses processos. Então a gente falou de vários filtros, e o filtro de hoje, o figurino que vai entrar no processo de hoje de conhecimento, é um figurino também sonoro que faz uma certa ele faz uma certa o que a gente pode dizer, uma certa flutuação, Ele coloca uma certa leveza na consolidação e desperta a contração motora para sentidos de uma mesma lógica, Então ela pega e consente assim, de que o consentimento da frase ela vai estar esticada, Só que dentro dessa esticação, dentro dessa posição figurante, vai segurar, ela vai fazer movimentos assim, Então ela vai permitir movimentos que vão ser endereçados por um eixo, Então esse eixo é um sentido influente que vai desencontrar produtos diferentes, Então é como se a gente pegasse uma barra e colocasse dois pesos de cada lado, só que em cada lado a gente coloca um peso diferente. Então a gente tem como fazer assim, e ela sempre vai ter um sentido determinado pelo peso. Vamos ver isso porque o nome desse figurino de linguagem é paranomásia. Paranomásia. Então, o que significa essa paranomásia? Imagina uma barra. E essa barra, ela tem a forma lógica que vai fazer você, ao ler essa
essa barra ao ler ou ao levantar, ao ler ou levantar essa barra, você vai assumir um estado de... vai ser você mais estado de contração de peso. Certo? Então, eis é você mais a barra, né? Vamos lá. Tá você aqui, bem aqui, e aí você vai lá e se desarma para pegar essa barra aqui, ó. Não é? Só que quando você pega essa barra aqui, ó, isso aqui, ó, faz um vetor em você, ó. Faz um diferencial em você. E aí você assente esse diferencial, né? Existe uma inscrição diferencial em você por barra, né? Tá. E aí essa barra, ela vai ter um eixo. Então esse eixo para nós, ele vai ser um eixo definitivo, né? Um eixo, um radical, né? Um radical de forma. Então essa forma vai se repetir, e essa repetição ela vai criar o fenômeno da barra lógica, né? O que é o fenômeno da barra lógica? Quer ver? Se a gente escrever, ó, um rap, e aí a gente escrever de novo um rap, e aí a gente escrever de novo um rap, e aí a gente escrever de novo um rap. Notem que dentro de uma forma, essa inscrição, ela cria um status de constante, né? Ela tem essa constância dentro dessa palavra. Então esse bloco de constante é como se fosse um tijolo de sustentação. E aí, com essa sustentação, quando a gente pisa com os olhos nessa sustentação ou com as mãos, quando a gente lê ou quando a gente levanta esse rap, a gente pode instalar nele várias camadas anteriores e posteriores desses dois lados dessa barra. Então essa barra ela vai adquirir o fenômeno do abstrato. Por que abstrato? Porque a gente pode instalar o contraste de leitura, de peso, de figura, para que a segurança entre as duas mãos nessa barra seja anormais. Olha, anomais. Anomais. Por que anomais? Porque a gente vai querer que a barra consiga descomplexar o sentido nessa sustentação. Isso vai ser um efeito de assegurança, né? Um efeito de segurança denominada comum. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno de Doppler, né? Porque vai rolar essa ação que vai reagindo no interior por fenômeno, né? Aqui, ó, enquanto ele está segurando a barra, está havendo um Doppler, um fenômeno de Doppler dentro dessa barra, dentro dessa conexão. Então essa conexão ela vai virar um Doppler-Stimvar. É isso mesmo, Doppler. O que é o fenômeno Doppler? Só para vocês entenderem. Doppler. O fenômeno Doppler, né? É o seguinte:
é quando a gente emite uma energia, a intensidade dela consegue ser cintilada, né? Quando a gente vamos entender essa questão do Doppler. É geralmente isso, a gente tem a fonte, a barra, e essa barra, ela, por ter uma fonte aqui atrás e ter uma fonte resistiva aqui na frente, ó, então eu tenho uma fonte aqui atrás que vai desencorar ar. E essa daqui da frente, ó, ela tem a fonte, mas tem uma resistividade, né? E aí tudo isso complexa e faz o arco. Só que esse arco, com a fonte, né, constante, se a gente instala uma constante aqui na fonte, ó, o que acontece? Acontece que isso aqui, ó, consegue caminhar fazendo Dopplers. Mas por que acontece esse Doppler? Porque quando ela bate na atmosfera, a atmosfera às vezes ela está muito carregada aqui, ó, e aí quando ela bate aqui, ó, isso faz um efeito quântico aqui, ó, faz um campo retornativo que dá a impressão, porém diminuída, defratada, da ação, né? Então toda a ação vencida vai gerar um Doppler. E aí se a gente captura esse Doppler aqui, ó, em uma placa, a gente consegue até mesmo formar a decomposição, a resolução. E aí a resolução assente para nós uma informação. E aí a gente carrega ela e descontrola o efeito que ela tem em nós, fazendo a significação. Né? Ok? Então, realmente a paranomásia ela vai ter um efeito de para-anomais. O algo a mais vai ser a reverberação Doppler-cintivar, né? Doppler-cintivar. Então vai haver um duplo de sentidos, né? Double sentido. E deportar o nome mais para fundar a rampa, horta de adversensação. Que rampa é essa de horta de adversensação? É isso daqui, ó. Ela vai formando a rampa. Só que olha como que é a rampa. É tudo meio que escalar, né? E aí depois ela volta assim. Depois ela desce assim. Depois ela vai e volta. Tá vendo? E tudo isso gera o f de x. O efeito dessa fonte. E esse efeito aqui, ó, é a tal da contração que a gente nucleariza e intimidifica a partir de um vetor, um nome, né? Então esse nome que vai fazer Doppler, ele é a fonte de arma principalidade, né? E aí o que acontece? A paranomásia vai fazer a harmonização dessa barra com sentido
vestir anúncio abstrativo da informação radicial. Só que tudo isso que a gente está falando aqui é um efeito que a gente chama de quântico, um efeito de conta no sentido orgânico. Então a gente tem o efeito quântico no organismo sobre a suspensão do eixo de campo que envolve o adver sentido em uma ecossignificação colinérgica. Então tudo isso são pontinhas. E essas pontinhas interiores são tão legais porque imagina só, você está lendo lá um livro, né? E aí esse livro que você está lendo, ele é só isso daqui, ó. Né? Tem isso aqui. Isso aqui é o livro. Só que essa quântica, olha só o que ela faz. Ela pega tudo isso, envolve tudo isso em feixes de contrastes. E esses feixes de contraste que a luz desfecha ela, né? A partir do seu trabalho óculo-motor, né? Ou seja, você meio que suga isso daqui no sentido desses feixes. E aí esses contrastes fazem o pulsar disso daqui, ó. Então isso aqui vai fazendo assim, ó. Psh, psh. É como se a gente batesse a corda, né? Fosse um cowboy. Então o cowboy ele bate a corda e acerta. Acerta onde? Na resolução de estado de nervo. Então você já viu alguém pegando a Mulher Maravilha com o chicote? Quer ver? Acho que é Mulher Maravilha em seu chicote. Então sabe essa Mulher Maravilha aqui com seu chicote? I'm power. I'm have a power. Então, essa Mulher Maravilha aqui nada mais menos do que o controle do nervo. Eu vou te mostrar, vou mostrar para você, ó. Nervos. O que são nervos? Olha os nervos. Nervos é o controle da desadequação dos nervos por matemática de distributiva ecogerenciada desses logos iônicos no sentido químico da disportação das contrações que são empregadas pelos contrastes. Então cada pulso aqui, ó, faz um eletromagnetismo. Bater em campo de cian estar automático. Se você estiver automático, como uma vela acesa mesmo, né? E o vento batendo nela. Então quando o vento vem, ó, a vela faz isso aqui, ó, né? E aí isso não é um pulso. Esse pulso gera uma
resolução diferente no status aqui. Então, você tem meio que uma resolução diferente aqui, ó. Então a chuva, a gente chama isso de chuva interior, tempestade de nêutrons interiores. Voltando à barra com sentido da paranomásia, a gente tem isso também, esse efeito, né? E aí o que acontece? Você vai ter essa barra e ela vai ser muito repetitiva no sentido do fluxo da cognição. Imagine que você é uma bicicleta, né? Então, bicicleta. E aí nessa de ser uma bicicleta, você, né, para estar em equilíbrio, precisa mover em um limite de eixo apreendido. O que significa esse limite de eixo apreendido? Que a gente tem a barra, né? E aí essa barra aqui, ela, vamos lá, vamos desenhar a bicicleta aqui. Então nós temos uma bicicleta, não é mesmo? E essa bicicleta aqui, ó, ela precisa do tal do equilíbrio, né? Então ó, vamos fazer o equilíbrio para ela aqui, ó. Só que o equilíbrio, ele é uma resolução entre um plano, né? Então não é só uma linha, a gente precisa de um plano, ó. E esse plano que a gente precisa para estar em equilíbrio, ele tem um ângulo de equilíbrio e um ângulo de limite de equilíbrio, ó. E aí você tá vendo o olho agora, o feixe do olho, o peixe do olho. Então aqui a gente tem o olho e a gente tem os pulsos que fazem a despolarização. O que é despolarização? É dispulso na equação de ficar em equilíbrio, né? De ficar em equilíbrio. Por quê? Se a gente tem uma estrada aqui, ó, né, e aqui a gente tem um pneu, o pneu ele tem um certo ângulo de equilíbrio. Se ele tombar muito para o lado anti-horário aqui, ó, ele não vai conseguir sustentar, a menos que a velocidade que esteja aqui atrás consiga, porque ele precisa de fazer o plano, né? Então, para ele fazer assim com o pneu, ele precisa de fazer assim com o plano da velocidade. É esse fenômeno que permite andar em rampas, né? A bicicleta está aqui, ó, mas a velocidade dele está aqui, ó, né? Ou está aqui, sei lá. Então isso que permite, e isso que permite fazer a precisão, a suportar o gás das evacuações, pensando que aqui a gente tem uma bicicleta, né? E aqui a gente tem essa operação.
Não é legal? Bom, e, e aí, o que eu quero dizer com isso? É que tem esse pedalar, né? E aí a gente tem o p-falar. Pode falar, o pedalar. E esse pedalar e esse pode falar, ele é o seguinte, né? É a descarga, despolarização, a descarga. Descarga reluzente. Quando a gente está buscando esse equilíbrio aqui, ó, bicicleta. Quando a gente está buscando esse equilíbrio aqui, tá vendo que a gente está formando uma força paralela ao eixo aqui no chão, né? No plano. Então a força ela tá sustentando esse plano. Então a reação que o plano faz nessa adequação estrutural pela forma desse ecovetor de bicicleta, né, confere o equilíbrio ao acionista. Então você tem o acionista e o reacionista, que é o chão. A mesma coisa acontece com o paranomásia, né? Você tem um plano, um eixo que flui, né? Flui essa regulação. E aí vai fluindo. E aí se a gente não consolidar ela, a gente sai do equilíbrio. Só que esse equilíbrio aqui, ó, ele tem um limite. Então você tem o equilíbrio mais preciso e um pouco de imprecisão de equilíbrio, conforme a inscrição da velocidade. E essa inscrição da velocidade é você lendo, né? Então isso também desimporta muito o processamento desses dados, porque a leitura ela pode desempenhar melhor a partir das velocidades certas de adequação, né? Adequação motriz, né? Ao mesmo tempo que a gente levanta os olhos e desimprime dentro de nós esses pulsares, a gente levanta esse acordo de bicicleta e desimpulsa essa reação da normal, né, com a força normal. E aí a gente desanormaliza a nossa inscrição. A gente tem a força normal para cá, e aí a gente tem a nossa leitura, nosso processo anormalizando. Então a gente tem essa petalando aqui, ó, né? Sugiro que certifiquem isso com a natureza, né? Porque a natureza ela é bem precisa nessa questão, né? Pétalas. Vejam só, conforme o vaso, a invasão e a velocidade de expulsar dessa invasão, a gente tem a desadequação precisa de uma pétala. Então a gente tem vários tipos de pétalas, né? E essas petadalons, né? Pétalas. Olha que legal. A gente tem vários tipos. Isso não é
harmonia, precisão, sintoma, inclinação, equilíbrio de satisfazer a sua visão. E aí assim ela consegue, a planta ela consegue sobreviver. Às vezes ela sabe muito mais do que a gente, só por esse patrocínio de sabedoria. Porque ela não diz precisar mais que isso. Ela não assume esse estado de mentira por desmedificação social. Meiodificação social. Medo de ficar sem ação no status social. Ok? Então isso é como se fosse a paranomase, né? A gente tem várias velocidades diferentes, até mesmo como uma coroa, né? Coroa de macho. Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui, ele essa rota, esse conjunto, né, que tem esses dentes, eles conseguem conciliar-se entre si pela função, né, pela adequação de forma. E aí o que acontece? Quando a gente tem dentro de conjuntos, a gente consegue escrever contrastes melhor, né? Então, o conjunto é uma ferramenta de escrita de contraste para achar o equilíbrio, né? Você tem aqui, ó, conjuntos, né? Então o conjunto ele nasce de um ponto, né? E o conjunto que adequa a esse ponto, ele vai fazer a desinformação para esse ponto. Não importa a quantidade, não importa. Sabe por que não importa? Porque a adequação precisa ser precisa. O que é precisa ser precisa? Isso é paranomase, tá vendo, ó? Ao eixo da preciso ser precisa. Eu repeti esse preciso e emparelhei por ser, né? Então, isso é uma paranomase. E aí a paranomase aqui, ó, que precisa ser precisa, vai ser o seguinte: não importa se você não tem corda para se colocar em desinformação desse conjunto. Você pode desacordar a corda, mas margear a adequação. Então isso é o evento favorável que o organismo busca, que a flor busca, que o organismo busca, que o filtro busca, né? Quanto por tempo, né? Então a gente tem um gráfico aqui, ó. Quanto de informação, quanto de corda os conjuntos podem fazer por tempo. Tem cordas que fazem só assim, ó. Porque é meio que fosse átomo, né? E aqui a gente fica meio que desequilíbrio, mas mesmo assim, essa é a força que dispõe melhor. É o que a gente procura na hora de ser atacado, né? Então, tá vendo como que o círculo, o conjunto, ele assinala
por contração. Então as operações de conjuntos, elas são a busca pela precisão da contração, que vai mediar essas balanças aqui, ó. E o texto, ele é, quanto mais balanceado, mais ele é sentido e mais ele tem a chance de ser polinizado, mais ele tem a chance de ser popularizado pelo efeito de organização, que desintimida o nosso organismo para que a gente possa petalar, saber dessas diferenciais que o texto faz elevar nesse levantamento de lazer, processamento de dados dessas informações, né? Então é isso, né? A paranomase é isso. Se vocês querem um exemplo melhor, né, a gente pode pegar aqui e pegar o paranomase. Exemplos. Vamos lá, paranomase. Paranomase. Eu vou te deletar se você não dilatar a pupila. Então aqui, ó, dilatar. Então você tem aqui, ó, esses dois pesos aqui fazendo nessa barra. Se você não aprendeu nas aulas por meio da apreensão dos conhecimentos, José é um cavaleiro da fazenda, muito cavalheiro. O docente aplicou a prova essa tarde para os discentes. Durante o seu descanso, o peão jogava peão com seus colegas. Então a gente tem essa questão da paranomase, né? O que o contraste faz? O contraste, ele pega o eixo e subtrai o eixo por ampliação do deseixo. E a paranomase, ela faz um deseixo entre um comunicante e um presta de semelhança do comunicante, do primeiro comunicante, né? Então a gente tem essas semelhanças que desequilibram, fazem fenômenos nesse eixo que é subtraído pela desconjunção efetiva dessa paranomase. Um efeito de destraçar com sentidos na arquitetura das escritas, que fazem com que a gente elabore o gosto de contar algo a alguém, né? Bom, então é isso, né? Não é nada mais, nada menos. Porém, isso é muito. É o suficiente até então. Então a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!